Glórias a Deus, a paz, amados, queridos do Senhor. Mais um mês se inicia, mais uma semana se inicia, mais um dia se inicia. E Deus hoje trouxe você para ouvir uma palavra muito abençoada, muito forte para o direcionamento do teu dia. Glórias a Deus. Deus vai falar muito forte com você hoje, através da palavra, através de um testemunho poderoso que Deus vai falar com você hoje. Mas Deus já começa falando com você assim: não abra mão, não entrega, não chuta o balde, não abandona, porque tudo isso é obra do maligno. O inimigo vem soprando no teu ouvido, dizendo para você larga a mão, abandonar, mas Deus fala com você hoje que não é a voz dele, é a voz do maligno. Mas você que está aí do outro lado tem dado legalidade para o inimigo falar com você alto da maneira que ele está falando. Mas Deus fala com você: tapa as brechas, fecha as brechas, porque não sou eu que estou falando com você, não é a minha voz, e você sabe muito bem disso. Escuta este testemunho agora e depois vamos orar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, antes de contarmos o testemunho, vamos meditar rapidamente na palavra do Senhor que está em 2 Samuel 22, versículo 17 e 18, que assim nos diz: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Amados, nós queremos trazer a cada um de vocês o testemunho de um rapaz que vivia no mundo da escuridão, que vivia no mundo das trevas, que fazia artes malignas com espíritos malignos contra a vida de homens e mulheres, independente se eram cristãos ou não cristãos. Porém, certo dia chegou a ele uma mulher que pediu para ele que fizesse uma atividade no mundo espiritual para tirar de uma outra mulher o esposo dela. Por quê? Porque ela estava tendo um caso com este homem, e ela queria agora esse homem só para ela, mesmo sabendo que ele era casado com uma pessoa e ela estava em adultério, mas ela queria continuar, perpetuar esse adultério, só que como se fosse casada com ele agora, fazendo com que ele abandonasse o lar e fosse viver continuamente com ela. Conta este homem que no mundo espiritual da escuridão não se tem as coisas fáceis, precisa-se fazer coisas e obras e sacrifícios para conquistar coisas do diabo, porque era para esse que esse homem trabalhava. Ele estava passando apertos, ele não quis perguntar qual era o motivo, qual a motivação, quanto tempo estava juntos, ele só queria o dinheiro e ele queria que o que ele ia fazer desse certo. Essa mulher que havia se apartado de Deus, conhecia a palavra, já havia batizado, já havia tomado ceia, tinha intimidade com Deus, caiu porque o diabo vem para roubar, matar e destruir. Ela tinha tudo, ela tinha dinheiro, ela tinha recursos, ela tinha bens, mas amados, aqueles que não têm Deus, hoje não tem nada, pede a Deus tudo, Deus até dá, essa pessoa vai continuar reclamando. Ela tentou usar a Deus, mas ela nunca amou a Deus. Quem ama a Deus vai estar feliz com Deus, na riqueza ou na pobreza. É por isso que nós somos considerados a noiva de Jesus, porque o compromisso dos noivos é o quê? Quando casarmos, nós vamos jurar fidelidade, na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, até que a morte separe. Nós que somos cristãos precisamos entender que nós não podemos fazer Deus e Jesus de servos. Nós é que somos servos. Nós é que temos que adorar e glorificar e saber que mesmo nas adversidades a Ele toda a honra e toda a glória, e Ele vai te sustentar, Ele vai te honrar na hora certa. Mas essa mulher conseguiu tudo. Tinha dinheiro, tinha bens, tinha carro, mas não tinha paz e não tinha um matrimônio. E para piorar, ela viu em uma família humilde, de casa simples, um homem e uma mulher, que não só servia a Deus, mas eram felizes. Ela entrou na vida deste homem, ela trouxe ele porque ele caiu pela sua carnalidade e começaram a ter um caso às escondidas. Ele foi para o adultério. A esposa descobriu, mas a esposa chamou outras mulheres de oração e eles dobraram o joelho e começaram a clamar para que esse homem voltasse para Deus e saísse do pecado. Mas esta mulher procurou um homem, servo
do diabo e pediu que ele preparasse uma atividade em uma encruzilhada para tirar esse homem da casa da esposa e fizesse dele o marido dela. Este homem que serve ao diabo estava passando fome, necessidade, mas era reconhecido como um grande homem das obras espirituais, e o que ele fazia no mundo espiritual para o diabo respondia e fazia com que acontecia, e ela não mediu esforços, porque ela não tinha Deus, mas ela tinha o dinheiro. E ela foi, ele cobrou o valor, ela ofereceu ainda mais, porque ela queria ter certeza que desse certo. Esse homem recebeu, foi fazer todas as atividades, levou com ele 28 discípulos. Ele não foi sozinho. E aqui fica um alerta, meus amados. O mal, ele entra em lugares específicos. Ele não vai a qualquer lugar, ele não tem autoridade para ir em qualquer lugar. A tua vida só pode ser atingida ou atacada se você abrir uma porta. E como que se abre portas? Com a tua palavra, com o teu pensamento e com as tuas atitudes. Porque se Deus te dá e ao invés de agradecer, você reclama que recebeu algo de Deus e aquilo é pouco, você abriu uma porta para o inferno. Se você não tinha, pediu a Deus, ele te deu, ainda você está reclamando que o que você ganhou não é o nível que você queria, você abriu uma porta para o inferno. É por isso que muitos caem. É por isso que muitos recebem a bênção e parece que não receberam nada, porque não sabe agradecer, não sabe louvar, não sabe exaltar a Deus por aquilo que recebeu. A diferença entre a mulher rica que pagou este homem e a mulher humilde, pobre, que estava perto de perder esse homem, é que uma buscou o inferno, mas a outra foi para diante da presença de Deus. Essa mulher agradeceu o dia que se casou, essa mulher agradeceu pelo esposo que tinha, nunca reclamou se tinha pouco, se tinha muito. Ela agradeceu porque ela e o esposo iam para a igreja, buscava Deus, e nos apertos Deus supria, Deus não deixava faltar. Mas essa outra mulher tinha tudo, tinha dinheiro, tinha riqueza, tinha bens, e tinha o diabo do lado dela, porque ela não recorreu a Deus, ela não buscou a Deus, ela olhou para algo de alguém e ela não se inspirou, ela invejou. Porque se ela olhasse para o casamento dessa mulher humilde e se inspirasse, ao invés de querer tomar o esposo dessa mulher, ela ia pegar o exemplo da mulher desse homem, ia se transformar rica em alguém tão boa quanto essa mulher, e Deus ia preparar um esposo tão bom quanto aquele que ela queria roubar. Mas o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, e ela, por inveja, não soube construir. Ela virou filha do diabo, porque teve as mesmas atitudes, queria roubar o marido, matar sonhos e destruir uma família. Por isso precisamos cuidar, porque todas as vezes que você ver algo incrível na vida de alguém, presta atenção na sua reação, para que não se transforme em inveja, porque se a inveja entrar no teu coração, você abriu a porta para o diabo entrar. E cuidado, porque aquele que conhece a Deus, a palavra diz que quem não aceitou o Senhor Jesus já tem um demônio em si, mas quando se aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem, expulsa o demônio, limpa a casa e organiza. Mas lembre-se, a palavra também diz, esse demônio depois de expulso, andará em lugares áridos, secos, e não terá aonde se encostar, e dirá, vou ver como está a casa que eu morava. E ao chegar, se você não alimentou o Espírito Santo em você, se você não mudou a sua vida, se você não expulsou o pecado, o Espírito Santo não permanece. A palavra diz que se o diabo chegar, vê a casa limpa, organizada e vazia, ele não entra, ele vai buscar 8 piores que ele. Sabe por quê? Porque se ele não pôde ficar, ele vai trazer 8, que vai fazer com que as portas para o inferno sempre estejam abertas. Mas saiba, se você abrir a porta para o inferno, você fechou as portas para o céu. Esse homem foi fazer a obra, 28 discípulos com ele, começaram a fazer a atividade, e o diabo entrou no corpo de um dos discípulos dele e disse, não tem nada aqui que nos interessa, não podemos fazer nada aqui, porque tudo que está aqui, nada tem valor com o que está comparado ao que estão buscando do outro lado, não posso fazer. Ele saiu dessa mulher, todos eles voltaram embora, ele frustrado, e ele falou, eu não aceito essa derrota, e ele colocou no coração dele, eu vou na porta dessa mulher, eu preciso saber mais segredos dessa mulher. Cuidado, meus amados, nem todo mundo que bate a sua porta tem um coração bom, nem todo mundo que quer visitar a tua casa tem boas intenções. Esse homem tinha planos de entrar nessa casa, descobrir o que é que estava impedindo essa obra maligna, e ele ia trabalhar em cima para que a coisa acontecesse. Quando ele chegou do outro lado da rua e viu a casa, era 11h30 da noite, a janela estava aberta, ele deduziu, esse povo ainda está acordado. Quando ele atravessou a rua, que ele chegou na frente do
do portão, uma senhora saiu da porta para fora. Ele olhou para essa senhora e falou: deve ser a sogra. Mas a mulher saiu da porta para fora com a mão estendida e disse: no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás, porque daqui você não rouba nada. Ele ficou estarrecido. Ele olhou para ela e disse: quem é a senhora? Ela falou: eu sou uma profeta de Deus, uma mulher de oração, e o meu Deus disse que você viria, mas ele mandou te dar esse recado: não toque nos profetas do Senhor, porque senão o preço será mais caro do que você possa imaginar. Esse homem saiu envergonhado, esse homem foi para casa, esse homem ficou atordoado, esse homem buscou o próprio diabo e perguntou o que foi aquilo, e o diabo disse para ele: é uma serva do Senhor, da qual eu não posso e não tenho autoridade. Não mexa com esta família, porque eu não vou levantar contra eles, porque há quem clame por esta casa. E se você se levantar contra eles, você está caindo na mão do Deus Altíssimo, e da mão dele eu não posso te tirar. Então, amados, como nós refletimos na palavra de 2 Samuel, Davi escreveu aquela passagem dizendo: do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Se você está no meio de uma tempestade, se você está com o diabo contra a tua vida, se o ataque é grande, clame ao Senhor, e do alto ele vai estender a mão e vai te tomar. E tenha certeza, não há tempestade, não há ondas, não há água que vai te afogar, porque o Senhor está segurando nas tuas mãos. E saiba, o diabo é mais forte que qualquer ser humano, mas se você clamar a Deus, como disse Davi no versículo seguinte: livrou-me do forte inimigo dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. O diabo pode ter mais poder que você como ser humano, mas o Deus que você serve te livra de todo mal. Então preste atenção nos teus sentimentos, nas tuas palavras, nos teus pensamentos. Não abra a porta para o diabo, porque se você abrir, ele tem legalidade. Meça as suas palavras, porque está escrito na palavra do Senhor: a língua é um pequeno membro, mas que tem poder de mandar um corpo inteiro para o inferno. Meus amados, cuide com a língua, porque a língua só vai falar o que a sua mente pensou. Mas se a sua mente está pensando, o teu coração está cheio, porque a palavra diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Então saiba que se a tua boca está chamando a presença de Deus, se a tua boca está clamando a Deus, se você está orando a Deus, se você está colocando a sua angústia diante de Deus, se você está derramando as suas lágrimas diante de Deus, o inferno já caiu por terra. E se você clamar com força, Deus preparará uma mesa para você diante dos teus inimigos. A palavra de Deus em Salmo 91 diz que 1000 caem de um lado e 10.000 do outro, ou seja, os teus inimigos cairão de um lado e do outro, você não será atingido e os teus olhos verá a recompensa dos ímpios. Mas não queira ser justiceiro ou justiceira. É Deus quem age ao teu favor, é Deus que te guarda. E essa mulher esteve em oração com profetas do Senhor. Deus levantou essa mulher rica que estava tentando destruir esse casamento, caiu por terra, se arrependeu, foi para diante de Deus depois de muito peso da mão de Deus sobre ela. Ela reconheceu o seu erro, ela pediu perdão e ela se encontrou com Deus. E esse casamento se realicerçou. Este homem reconheceu que abriu uma porta, pediu perdão a Deus e a sua esposa, refez os seus caminhos, está na presença de Deus e o lar dele permaneceu. Então creia, Deus é fiel, Deus é maravilhoso e Ele vai te dar vitória se você verdadeiramente crer e não abandonar a oração e o clamor do Senhor. Mas fica também um alerta: não brinque com Deus. Não se levante contra Deus e contra profetas, porque a palavra diz: crede em Deus, crede também nos seus profetas e prosperareis. Receba a palavra de Deus, porque eu sei que você está no caminho do Senhor, você está buscando a presença de Deus e nenhum encantamento e nenhuma obra do mal recairá sobre a sua vida, porque Deus é contigo e você está caminhando debaixo da palavra do Senhor. Amém, meus amados? Por isso, meus amados, vamos orar ao Senhor, vamos clamar ao Senhor. Apresente ao Senhor este mês que se iniciou. Apresenta ao Senhor os teus projetos, os planos que você tem para a honra e glória de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar. Apresenta a tua casa, o seu trabalho, apresenta a sua vida. Creia no poder de Deus, que Deus é maravilhoso, Ele é contigo. Apresenta ao Senhor todas as suas angústias e preocupações e repita essa oração curta que vamos fazer
fazer agora e que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado através dos testemunhos que virão da sua vida para a honra e glória dele, porque ele merece toda a honra e toda a glória. Por isso agora, com fé, com autoridade, repita junto comigo esta oração que faremos juntos. Repita essa oração comigo. Glorificado seja o nome do Pai. Glorificado seja o nome do Filho. E glorificado seja o nome do Espírito Santo. Amém. Deus de Israel, Senhor Jesus, Espírito Santo, nós cremos na Tua santa palavra. Nós cremos que o Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância, mas especialmente nós buscarmos a vida eterna. Mas, Senhor, conforme está na Tua santa palavra, oramos nesse momento, porque nós não só cremos, nós sabemos que a Tua palavra é fiel, verdadeira e digna de confiança. Por isso oro, Senhor, neste momento, o que está em Salmo 18, versículo de 29 a 36, que assim diz, Senhor: pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou a minha mão para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ora essa oração quantas vezes for necessário. Tenha certeza que a palavra de Deus é fiel, verdadeira, digna de confiança. Tenha certeza que ela se cumprirá na sua vida. Observe, preste atenção nas distrações do mal, porque o mal ele vai tentar te distrair para você errar, para abrir uma porta para o inferno e fechar para o céu. Mas com esta oração, com fé, com vigilância, você está fechando as portas do inferno e abrindo as portas para o céu. E o Senhor entrará na sua casa e te concederá vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queremos te pedir, ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilha esta palavra com todas as pessoas que você conhece, seja nas mídias sociais, seja presencial. Também indique o Ministério Ressuscitar a todas as pessoas. Queremos também te convidar, você precisa de uma oração, de uma orientação, entre em contato conosco no e-mail que está passando na sua tela nesse momento. E te aguardamos no nosso próximo vídeo e desejamos a cada um de vocês paz, saúde e prosperidade de Deus em Cristo Jesus. Amém.